O sol da manhã filtrava pelas janelas empoeiradas da floricultura no bairro de Vila Madalena, em São Paulo, onde o cheiro de terra úmida e rosas frescas se misturava ao burburinho distante do trânsito. Ji-eun, uma jovem de 25 anos com mãos calejadas de podar caules e um sorriso que iluminava os dias cinzentos, arrumava um buquê de margaridas para uma cliente apressada. Ela era a típica paulistana de origem humilde, filha de imigrantes coreanos que mal conseguiam pagar o aluguel de um quartinho apertado no subsolo de um prédio antigo. Seu dia a dia era uma rotina de madrugadas regando plantas e noites sonhando com algo mais que o salário mínimo. Mas naquela manhã, tudo mudou com um estrondo que fez as flores tremerem nos vasos. A porta da loja se escancarou e um homem alto, de terno impecável, preto como a noite, entrou como se o lugar fosse dele. Seus olhos escuros varreram o ambiente com uma frieza que gelou o ar, e Ji-eun sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não era cliente comum. Havia algo predatório em sua postura, como um lobo disfarçado de executivo. Atrás dele, 2 seguranças corpulentos bloquearam a entrada, seus olhares alertas para qualquer movimento. Senhor, a loja abre às 8, mas... Já estamos aqui. O que o senhor deseja? Perguntou Ji-eun, forçando um tom profissional, enquanto limpava as mãos no avental florido, manchado de terra. Seu coração batia forte. Homens como aquele não apareciam em floriculturas de bairro por acaso. O homem não respondeu de imediato. Seus lábios se curvaram em um sorriso mínimo, quase imperceptível, enquanto ele se aproximava do balcão. Ele era Min-jun, o chefe implacável da máfia coreana que controlava as sombras de São Paulo. Cassinos clandestinos em Pinheiros, importações ilegais pelo Porto de Santos e uma rede de lealdade forjada em sangue. Aos 32 anos, ele era conhecido como o fantasma entre seus inimigos. Um homem que não piscava ao dar ordens fatais. Mas ali, naquele cantinho verde e inocente, algo o intrigava. A florista de olhos castanhos e cabelo preso em um coque bagunçado que o encarava sem medo aparente. Flores, disse ele finalmente, a voz grave e com um sotaque coreano sutil, misturado ao português fluente que aprendera nas ruas brasileiras. Preciso de algo. Discreto. Para um enterro. Ji-eun piscou surpresa. Um enterro? Em uma manhã ensolarada? Ela hesitou, mas o instinto de sobrevivência a fez prosseguir. Claro, lírios brancos são simbólicos para luto e discretos, ou cravos. Ela se virou para pegar um vaso, mas tropeçou em uma caixa de terra solta no chão, derrubando uma pilha de pétalas vermelhas aos pés dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Min-jun baixou os olhos para as pétalas espalhadas, como sangue no piso de madeira, e por um segundo, Ji-eun achou que ele explodiria. Seus seguranças se mexeram, mãos indo para os coldres escondidos. Mas em vez de raiva, ele soltou uma risada baixa, rouca, que ecoou pela loja como um trovão distante. Você é desastrada, murmurou ele, agachando-se para ajudar a recolher as pétalas. Seus dedos roçaram os dela ao pegar uma, e o toque foi elétrico. Quente, inesperado como uma faísca em meio à poeira. Ji-eun recuou instintivamente, o rosto corando. Desculpe, senhor, não sou sempre assim. Quer dizer, a loja é pequena e eu cuido de tudo sozinha. Meu pai está doente e... Ela parou, mordendo o lábio. Por que estava se explicando para um estranho? Ele cheirava a colônia cara e algo metálico, como poder puro. Min-jun se ergueu devagar, os olhos fixos nos dela, mais intensos agora. Havia uma faísca de diversão ali, algo que ele raramente permitia. Em seu mundo de traições e tiroteios, aquela garota era um oásis, inocente, real, sem as máscaras que todos usavam. Seu pai? Coreano também? Perguntou, inclinando a cabeça. Sim, veio de Busan há 20 anos. Eu nasci aqui. Ji-eun endireitou o buquê, tentando ignorar o jeito como ele a observava, como se estivesse memorizando cada traço. O contraste era gritante. Ele, com seu relógio de ouro e postura de rei. Ela, com unhas sujas de terra e um salário que mal cobria as contas.
Os lírios são R$ 50 o buquê. Posso embrulhar? Ele assentiu, mas não se moveu para pagar. Em vez disso, estendeu a mão tocando levemente o braço dela ao pegar as flores. Como se chama? Ji-eun. E o senhor? Um sorriso fantasma. Min-jun. Ele pausou, como se o nome fosse um segredo perigoso. Seus olhos desceram para o avental dela, depois voltaram ao rosto, e por um instante o ar entre eles pareceu carregado, uma tensão sutil que Ji-eun não soube nomear. Desejo. Curiosidade. Algo mais sombrio? Enquanto ele se virava para sair, um dos seguranças sussurrou algo em coreano no ouvido de Min-jun, e o rosto dele endureceu. Ji-eun ouviu fragmentos. Rival. Armazém. Agora. O chefe da máfia parou na porta, virando-se uma última vez. Volto amanhã, guarde mais lírios. Ela assentiu confusa, mas antes que pudesse responder, tiros ecoaram ao longe, na rua movimentada. Os seguranças sacaram armas, empurrando Min-jun para uma van preta estacionada. Ji-eun se jogou atrás do balcão, o coração disparado, enquanto o caos irrompia. Sirenes, gritos, o cheiro de borracha queimada. Quando o silêncio voltou, ela espiou pela janela e viu a van sumir na esquina, mas não sem que um envelope caísse no chão da loja, caído durante a confusão, com seu nome rabiscado na frente. Tremendo, ela o abriu. Dentro, uma nota em coreano e português. Fique longe de problemas, ou eu cuido deles por você. Assinado apenas com um símbolo estranho, como uma tatuagem de dragão. Ji-eun olhou para as flores derramadas, o peito apertado de medo e uma excitação inexplicável. Quem era aquele homem? E por que ela sentia que sua vida comum acabara de ser arrancada para sempre? Ji-eun passou o resto do dia em um torpor, as mãos tremendo enquanto varria os últimos resquícios de pétalas do chão. O envelope com a nota ainda queimava em seu bolso, como um segredo que ela não pedira. Fique longe de problemas, ou eu cuido deles por você. As palavras ecoavam em sua mente, misturadas ao som distante das sirenes que ainda uivavam pela Vila Madalena. Quem era Min-jun? Por que um homem como ele, com seguranças armados e olhares que cortavam como lâminas, se importaria com uma florista qualquer? Ela tentou rir de si mesma, mas o riso saiu forçado, um alívio nervoso que não dissipava o frio na espinha. No fim da tarde, quando o sol se punha tingindo o céu de laranja sobre os grafites das ruas estreitas, Ji-eun trancou a loja e pegou o ônibus lotado para casa. Seu quartinho no subsolo cheirava a quinte requentado e remédios para o pai, que dormia no sofá improvisado, o peito arfando com a asma crônica. Ela preparou um chá de camomila, sentando-se ao lado dele com o celular na mão, pesquisando impulsivamente Máfia Coreana São Paulo. Artigos surgiram, cassinos ilegais em Pinheiros, tiroteios em bares de Itaim, um homem chamado O Fantasma, que controlava tudo das sombras. O coração dela acelerou. Min-jun. Poderia ser ele? Sacudiu a cabeça, repreendendo-se. Você está delirando, Ji-eun. Foi só um cliente esquisito. Mas na manhã seguinte, quando ela abria as portas da floricultura, o ar fresco da rua misturado ao aroma de pão de queijo das padarias vizinhas, ele estava lá. Encostado na van preta, impecável em um terno cinza que realçava os ombros largos, Min-jun fumava um cigarro com desleixo calculado. Seus seguranças, um deles, o grandalhão de ontem, chamado Kang pela placa no peito, vigiavam a esquina, olhos varrendo os transeuntes como falcões. Ji-eun congelou na soleira, o balde de água escorrendo em seus pés. Bom dia, disse ele, apagando o cigarro no asfalto com a ponta do sapato caro. Sua voz era a mesma, grave, com aquele sotaque que misturava Seul às ruas de São Paulo, tornando cada palavra uma carícia relutante. Ele se aproximou. O cheiro de tabaco e colônia invadição o espaço dela, fazendo seu estômago revirar de um jeito que não era só medo. Você. Voltou, murmurou Ji-eun, forçando um sorriso enquanto entrava e acendia as luzes fluorescentes. O contraste era ridículo. Ele, como um predador em um jardim de delícias, e ela, tropeçando em uma mangueira para regar as plantas. Água espirrou em seus sapatos,
E ela xingou baixinho em coreano, um hábito da infância. Min-jun ergueu uma sobrancelha divertindo-se. Desastrada de novo? Ele se agachou para ajudar, pegando a mangueira com mãos firmes, os dedos roçando os dela de novo. Dessa vez, o toque demorou 1 segundo a mais, enviando um calor que subiu pelo braço dela como fogo lento. Ji-eun puxou a mão rápido, o rosto queimando. Eu dou conta sozinha. Obrigada. O que quer hoje? Mais lírios? Ou veio ver se eu sobrevivi ao tiroteio de ontem? As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, um misto de bravata e curiosidade. Ela endireitou o avental, ignorando como os olhos dele seguiam o movimento, demorando no decote suado da blusa simples. Min-jun se ergueu, encostando no balcão com uma graça felina. Sobreviveu, né? Bom. E sim, lírios. Mas também. Ele pausou olhando ao redor da lojinha apertada, com vasos pendurados e um rádio tocando samba baixinho. Quero saber mais sobre você. Seu pai melhorou? E essa loja? É só flores ou tem segredos? Ji-eun riu, um som genuíno que quebrou a tensão, mas seu coração martelava. Segredos? Aqui só tem terra e formigas. Meu pai está estável, graças a Deus. E você? Veio de terno para comprar flores ou para intimidar o bairro? Ela piscou tentando soar leve, mas o humor era uma armadura fina contra o magnetismo dele. Min-jun inclinou a cabeça, o sorriso mínimo voltando, e por um instante o ar entre eles vibrou com algo elétrico. Desejo cru, disfarçado de conversa banal. Antes que ele respondesse, a porta tilintou de novo. Entrou Sofia, a melhor amiga de Ji-eun, uma garçonete de 24 anos do café ao lado, com cabelos cacheados e um sorriso contagiante. Taji, trouxe aquele bolo de milho que você pediu, mas o cara do delivery estava flertando comigo na rua. Sofia parou, olhos arregalados ao ver Min-jun. Uau, quem é o galã de terno? Cliente VIP? Ji-eun corou, mas Min-jun se endireitou, o corpo tenso como uma corda esticada. Seus olhos escureceram ao notar o jeito casual de Sofia, como ela se inclinava no balcão, rindo e tocando o braço de Ji-eun. Amiga dela, explicou Ji-eun rápido. Sofia, esse é o Sr. Min-jun, cliente. Prazer, disse Sofia, estendendo a mão com um sorriso malicioso. Você parece saído de um K-drama. Coreano também? Ji-eun? Porque não me contou que tinha um assim frequentando. Min-jun apertou a mão dela brevemente, mas seu olhar voltou para Ji-eun com uma intensidade possessiva, como se Sofia fosse uma intrusa. Não é K-drama, murmurou ele, a voz baixa, só para Ji-eun ouvir. É real, e ela não precisa contar tudo. Havia ciúme ali, sutil, mas afiado como uma lâmina. A forma como ele se posicionou entre elas, o ombro roçando o dela acidentalmente, ou não. Sofia ergueu as sobrancelhas, rindo. Tá bom. Tá bom. Vou deixar vocês com as flores românticas. Gi, me liga depois. Ela saiu piscando, mas o ar na loja ficou mais pesado. Ji-eun sentiu o calor do corpo dele perto demais, o cheiro dele invadindo seus sentidos. Amigas falantes, comentou Min-jun, pagando pelos lírios com uma nota alta sem pedir troco. Seus dedos demoraram no balcão perto dos dela. Mas ela tem razão. Eu pareço de drama. Gelson engoliu em seco, o coração acelerado com a proximidade. Talvez, mas dramas têm finais felizes. A vida real, nem sempre. Ela embrulhou as flores, as mãos trêmulas, e quando as entregou, ele pegou devagar, o polegar roçando a palma dela. O toque foi fogo puro, uma promessa silenciosa de algo perigoso e irresistível. Ele se inclinou mais perto, o fôlego quente em sua orelha. Fique longe de problemas, Ji-eun, ou eu cuido. E da próxima vez, me chame de Min-jun sem o senhor. Antes que ela pudesse responder, Kang entrou apressado, sussurrando em coreano. Chefe, os rivais de Santos. Estão na cidade. Precisamos ir. Min-jun assentiu, mas parou na porta, virando-se com um olhar que a pregou no lugar. Não saia hoje. Fique aqui. É uma ordem. A porta se fechou atrás dele, deixando Ji-eun sozinha com o eco de sua voz e um pressentimento ruim. O mundo dele estava se infiltrando no dela, e o preço poderia ser alto demais.
Mas por que, em meio ao medo, seu corpo ansiava por mais daqueles toques proibidos? Ji-eun passou o resto da manhã fingindo normalidade, arrumando buquês com as mãos que ainda formigavam do toque de Min-jun. O ar da floricultura parecia mais denso, carregado com o eco de sua ordem. Fique aqui, é uma ordem. Ela riu sozinha, um riso nervoso que ecoou entre os vasos de orquídeas. Como se eu tivesse escolha, murmurou para si mesma, enquanto regava as plantas, a água espirrando como chuva fina em uma tarde de verão paulistano. Mas o medo se misturava a uma curiosidade traiçoeira, como o cheiro doce de jasmim que invadia a loja, prometendo algo perigoso. O sol subia alto, transformando a Vila Madalena em um caldeirão de vozes e motos, roncando pelas ruas de paralelepípedos. Ji-eun atendeu clientes dispersos, uma senhora pedindo flores para um aniversário, um casal jovem rindo de bobagens. Mas sua mente vagava para ele. Min-jun. O nome soava como um segredo em sua língua, misturando o coreano de sua infância com o português das ruas. Por que ele a protegia? Ou era só paranoia de uma florista cansada? Por volta do meio-dia, o tilintar da porta a fez erguer os olhos, esperando Sofia de volta com fofocas. Em vez disso, era Kang, o segurança grandalhão com o rosto suado e uma expressão que não admitia discussões. Ele bloqueava a entrada como uma muralha, os ombros largos quase tocando as prateleiras de ervas secas. "A senhorita vem comigo", disse ele em português rouco, com sotaque coreano pesado. "Ordens do chefe." Ji-eun piscou, o regador escorregando de suas mãos e molhando o chão de novo. Desastrada, pensou ela, corando ao se abaixar para pegar. "Comigo? Para onde? Eu tenho clientes, Kang. Ou seja lá como se chama. Não posso fechar a loja assim." Kang cruzou os braços, impaciente. "Não discute. Rivais na área. Chefe quer você segura. Van está na esquina." O coração dela disparou, um misto de pânico e empolgação que a deixou tonta. Rivais? Isso era loucura, saído de um daqueles dramas coreanos que ela assistia escondida no celular. Mas o olhar de Kang era sério, e o peso de uma arma escondida sob o paletó dele era real demais. Relutante, Ji-eun trancou a porta pendurando um cartaz improvisado. "Fechado por emergência." "Emergência florística", brincou ela baixinho, tentando aliviar o nó no estômago enquanto seguia Kang pela rua movimentada. A van preta esperava, motor ronronando como um felino à espreita. Min-jun estava no banco de trás, o terno desabotoado revelando uma camisa branca que se colava ao peito pelo suor do dia quente. Seus olhos a encontraram imediatamente, escuros e intensos, como se ele a esperasse há horas. "Entre", ordenou, a voz baixa, mas com uma suavidade que a surpreendeu. Ji-eun hesitou na calçada, o sol batendo em seu rosto e destacando as sardas que ela odiava. "Isso é sequestro? Porque se for, eu grito. Tem câmeras na rua, sabe?" Tentou soar desafiadora, mas saiu mais como flerte, e o canto da boca dele se curvou em um sorriso raro, genuíno. "Sequestro." Ele estendeu a mão, os dedos longos e marcados por cicatrizes antigas que ela notara pela primeira vez. "Venha, Ji-eun. Não mordo. Não você." O toque dele era quente contra sua palma, puxando-a para dentro da van com uma gentileza que contrastava com sua reputação sombria. O cheiro dele a envolveu. Tabaco, colônia amadeirada e um traço de suor masculino que fez seu pulso acelerar. Ela se sentou ao lado dele, o couro do banco frio contra suas coxas nuas sob a saia simples, e a proximidade era sufocante, joelhos quase se tocando, o braço dele roçando o dela a cada curva da rua. "Para onde estamos indo?" perguntou ela, virando o rosto para ele. Seus olhos se encontraram, e o ar entre eles crepitou, como eletricidade antes de uma tempestade. Min-jun observava o trânsito pela janela escura, mas seu corpo se inclinava para ela, involuntariamente. "Um lugar seguro, meu escritório, rivais de Santos. Eles farejam fraquezas. Você é uma agora." A voz dele era grave, mas havia uma rachadura, vulnerabilidade em admitir que ela importava. Ele virou o rosto, o olhar descendo para os lábios dela, demorando ali.
Por quê? Eu nem te conheço direito. E já. Ji-eun engoliu em seco, sentindo o calor subir pelo pescoço. Já o quê? Me arrasta para o seu mundo de máfia? Ela riu, um som leve para quebrar a tensão, mas sua mão tremia no colo. Olha, Min-jun, eu vendo flores. Meu maior drama é quando uma entrega atrasa. Não sou fraqueza de ninguém. Ele se aproximou mais, o ombro pressionando o dela, e o espaço na van pareceu encolher. Seus dedos traçaram o dorso da mão dela. Um toque leve, hesitante, como se ele testasse águas desconhecidas. Você é mais que isso. Ontem, no tiroteio, pensei em você. Em como seria se algo acontecesse aqui, nessa lojinha ridícula. A confissão saiu rouca, os olhos dele se suavizando, revelando o homem por trás da máscara de chefe, solitário, marcado por perdas que ele não contava. Ji-eun sentiu o fôlego dele em sua bochecha, quente e próximo demais. O carro parou em um sinal, e o mundo lá fora, buzinas, vendedores ambulantes gritando, desapareceu. Ela virou o rosto, os lábios a centímetros dos dele, o coração martelando como tambores de samba. O que você faz comigo? Pensou ela, enquanto seus olhos se fechavam instintivamente esperando. Mas Kang tossiu do banco da frente, quebrando o encanto. Chefe, estamos chegando. Tem movimento no prédio. Min-jun recuou devagar, o maxilar tenso, mas seus dedos apertaram os dela por um segundo a mais, uma âncora silenciosa. Depois, murmurou ele só para ela ouvir, a promessa pairando como fumaça. A van acelerou para um prédio discreto em Pinheiros, fachada de vidro espelhado escondendo salas de negociações sombrias. Dentro, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor entre eles. E Min-jun a guiou por um corredor iluminado por luzes frias, a mão na base de suas costas, possessiva, protetora. Eles entraram em uma sala ampla, com vistas para a cidade fervilhante, e uma mesa de mogno cheia de papéis codificados. Min-jun serviu um copo de soju diluído em água para ela, sentando-se perto demais na poltrona de couro. Fique até anoitecer. Meus homens vigiam a loja. Seus olhos traçaram o contorno do rosto dela, descendo para o pescoço exposto, e Ji-eun sentiu um arrepio, o corpo respondendo com uma onda de desejo que a envergonhava. Você é sempre assim? Ordens e olhares que derretem? Brincou ela, bebendo um gole para disfarçar o tremor. O álcool queimou sua garganta, mas não tanto quanto o jeito como ele se inclinou, o joelho tocando o dela. Só com você, confessou ele a voz baixa, e por um instante, o chefe implacável sumiu, deixando um homem faminto por algo real. Seus lábios se aproximaram de novo, o fôlego misturando-se, e Ji-eun inclinou a cabeça, sentindo a barba por fazer roçar sua pele. De repente, a porta se escancarou. Um dos homens de Min-jun irrompeu, ofegante, com um tablet na mão. Chefe, os rivais, eles sabem da florista. Estão indo para a Vila Madalena agora. E tem algo pior, um traidor no nosso círculo. O ar na sala de Min-jun congelou como o vidro das janelas ao entardecer, enquanto o homem ofegante segurava o tablet com as mãos trêmulas. Ji-eun sentiu o mundo inclinar, o copo de soju escorregando de seus dedos e se estilhaçando no piso de mármore polido. O som ecoou como um tiro, mas ninguém se mexeu. Os olhos de Min-jun, que segundos antes ardiam de desejo, agora eram lâminas afiadas, fixos no subordinado. Explique, ordenou ele, a voz um rosnado baixo que fez Ji-eun recuar instintivamente na poltrona. Seu corpo ainda formigava do quase beijo, o calor do fôlego dele na pele como uma marca invisível, mas agora o medo se infiltrava gelado e real. O homem, um coreano magro chamado Tai, engoliu em seco, o suor escorrendo pela testa apesar do ar condicionado. Chefe, interceptamos uma mensagem dos caras de Santos. Eles viram a van aqui perto da floricultura. Sabem que ela é importante. Estão mandando um time para a Vila Madalena agora. E o traidor é alguém próximo. Um dos nossos de Pinheiros vazou a localização. Min-jun se ergueu devagar, como uma sombra se alongando, o punho cerrado ao lado do corpo.
Ji-eun observava, o coração martelando contra as costelas, o cheiro de álcool derramado misturando-se ao perfume amadeirado dele. Importante. As palavras de Tai ecoavam em sua mente. Ela, uma florista qualquer, arrastada para esse inferno por um homem que mal conhecia? Mas o toque dele na mão dela, minutos atrás, ainda queimava. Uma âncora traiçoeira que a impedia de fugir. Kang! Berrou Min-jun, e o segurança grandalhão surgiu na porta como um touro, já com o telefone na orelha. Reforce a floricultura. Mande 2 times para lá e encontre o traidor. Quero nomes antes do anoitecer. Ele se virou para Ji-eun, o rosto uma máscara de controle, mas os olhos traíam o pânico. Linhas tensas ao redor, pupilas dilatadas. Você fica aqui, trancada. Ji-eun se levantou, as pernas bambas, o salto improvisado de sua saia simples rangendo no chão. Trancada? Como uma prisioneira? Min-jun, isso é loucura. Minha loja, meu pai. Eles podem ir atrás dele também. A voz dela saiu aguda, um misto de raiva e pavor que a surpreendeu. Ontem, ela era só Ji-eun, podando rosas e sonhando com um dia de folga. Agora rivais armados caçando-a por causa dele. O dilema a acertou como um soco. Fugir desse mundo sombrio, voltar à vida segura e pobre, ou ceder ao puxão irresistível que Min-jun exercia sobre ela. Desejo misturado a perigo, como o perfume dele que a deixava tonta. Ele se aproximou em 2 passos, as mãos nos ombros dela, firmes, mas gentis, o polegar traçando um círculo distraído na clavícula exposta. O toque era fogo, enviando ondas de calor pelo corpo dela, mas seus olhos imploravam. Eu protejo o que é meu. Seu pai já está coberto. Um homem meu o vigia desde cedo. Mas se você sair, eles te usam contra mim. Fique, por favor. A palavra por favor saiu rouca, uma rachadura na armadura do chefe implacável, revelando o homem que perdera a família para balas rivais anos atrás, em uma viela de Busan. Ji-eun hesitou, o peito arfando, o fôlego dele misturando-se ao dela na proximidade sufocante da sala. Seus corpos se tocavam levemente, o peito dele roçando o dela a cada respiração acelerada. E por um segundo, o mundo lá fora sumiu. Sirenes distantes, o burburinho de São Paulo ao pôr do sol. Ela ergueu a mão tocando o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra a palma calejada de podar flores. E se eu disser não? Se eu escolher minha vida normal, sem tiroteios e ordens, você me deixa ir? Min-jun fechou os olhos por um instante, o maxilar travado, como se a ideia doesse mais que uma bala. Quando os abriu, havia uma vulnerabilidade crua ali, misturada a um desejo feroz que a fez corar. Eu deixaria, mas não sem lutar por você. Você me faz querer. Algo além disso tudo. Ele se inclinou, os lábios roçando a têmpora dela. Um beijo fantasma que enviou arrepios pela espinha. O calor do corpo dele a envolvia, o cheiro de suor e colônia criando uma bolha íntima. E Ji-eun se viu inclinando para ele, os dedos enredando no colarinho da camisa, sentindo o pulsar acelerado do coração dele sob a pele. Min-jun, murmurou ela, a voz um sussurro trêmulo, o corpo traindo a mente racional. O dilema a rasgava, lealdade à família humilde, a rotina segura, ou essa paixão perigosa que a fazia se sentir viva, desejada? Seus lábios se encontraram quase, um roçar leve, elétrico, o gosto de sódio na boca dele misturando-se ao dela, e ela se entregou por um segundo, as mãos subindo para o pescoço dele, puxando-o mais perto. O beijo era fome contida, línguas se tocando hesitantes, corpos pressionados contra a mesa, o mundo mafioso esquecido em uma onda de calor e suspiros. Mas o telefone de Min-jun vibrou como um alarme, rompendo o encanto. Ele se afastou ofegante, os lábios inchados, os olhos escuros flamejando de frustração e desejo. Atendeu, o rosto endurecendo instantaneamente. O quê? Já? Ele desligou, virando-se para Ji-eun, com uma expressão que a gelou. Eles estão na loja, atirando. Kang diz que é pior. O traidor é Sofia, sua amiga. Ela os levou até lá.
Ji-eun sentiu o chão sumir, o mundo girando em um vórtice de traição. Sofia. A risada contagiante, as fofocas no café. Lágrimas queimaram seus olhos, mas antes que pudesse processar, Min-jun a puxou para os braços, o abraço protetor contrastando com a dor no peito dela. Eu cuido disso, prometeu ele, a voz um rugido baixo. Mas você tem que escolher agora. Fica comigo e luta, ou eu te mando embora para sempre, antes que isso te destrua. O dilema a sufocava. O corpo ainda ansiando pelo toque dele, mas o coração partido pela traição. E enquanto sirenes uivavam mais perto, uma decisão perigosa se formava em sua mente. Uma que poderia custar tudo. Ji-eun sentiu o abraço de Min-jun como uma âncora em meio ao caos. O peito largo dele pressionando contra o dela, o coração dele batendo forte como um tambor de guerra sob a camisa úmida de suor. O cheiro dele, tabaco misturado a algo metálico como sangue e adrenalina, invadia seus sentidos enquanto as sirenes se aproximavam, uivando pelas ruas de pinheiros como lobos famintos. Sofia. A palavra era um veneno no peito dela, queimando como ácido. Como sua amiga, a que dividia segredos sobre paqueras ruins e sonhos de viagens para a praia, poderia traí-la assim? Por dinheiro? Por medo. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Ji-eun, molhando a pele dele, mas ela não se afastou. Não podia. Não quando o corpo dele tremia levemente, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Eu não acredito, sussurrou ela, a voz embargada, os dedos cravados no colarinho dele como se ele fosse o único real em um mundo desmoronando. Sofia? Ela veio aqui hoje, rindo, tocando meu braço. E agora isso. Minha loja, Min-jun. Tudo que eu tenho. Ele apertou o abraço, a mão subindo para acariciar os cabelos dela, os dedos enredando-se nos fios bagunçados, com uma gentileza que contrastava com o rugido em sua voz. Eu sei, é uma merda. Mas ela escolheu o lado errado. Os rivais de Santos pagam bem por informações e ela talvez tenha visto uma saída fácil da vida dela. Como você, pobre e sonhando com mais. Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela, o polegar limpando uma lágrima do queixo de Ji-eun, o toque quente e hesitante, enviando um arrepio que misturava dor e desejo. Seus lábios estavam próximos demais, o fôlego dele roçando os dela, e por um segundo o mundo parou. O quase beijo de antes pairava como uma promessa quebrada, o calor entre eles uma faísca em meio à escuridão. Ji-eun engoliu em seco, o peito arfando, sentindo o calor do corpo dele irradiar através da roupa fina. E eu? O que eu escolho? Ficar aqui, trancada como uma boneca em sua torre de marfim mafiosa, ou voltar e ver minha vida em ruínas? As palavras saíram afiadas, com um toque de humor amargo, como se rir doesse menos que chorar. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou pela cintura, os dedos pressionando levemente a curva das costas dela, um gesto possessivo que a fez corar apesar de tudo. Não é torre de marfim, Ji-eun, é sobrevivência. A voz dele baixou rouca enquanto ele a puxava de volta, o rosto a centímetros do dela. Eu vim para o Brasil fugindo de algo pior. Em Busan perdi minha família em uma guerra de gangues, meu irmão, minha mãe. Balas que deviam ser para mim. Desde então construí isso tudo. Ele gesticulou para a sala, os papéis codificados e as vistas da cidade pulsante, para nunca mais ser fraco. Mas você me faz querer baixar a guarda, me faz sentir vivo, não só um fantasma comandando sombras. Os olhos dele escureceram, revelando cicatrizes invisíveis, o peso de anos solitários, de noites em claro planejando vinganças, de um coração endurecido que agora batia descompassado por uma florista desastrada. Ji-eun sentiu um aperto no peito, não só pela traição de Sofia, mas pela dor dele, ecoando a dela. Seus dedos traçaram o contorno do maxilar dele, sentindo a tensão nos músculos, a barba por fazer áspera contra a pele macia. Você é mais que um fantasma, Min-jun. É teimoso, mandão e cheira a problemas. Mas
Eu sinto o mesmo. Esse puxão, como se eu devesse fugir. Mas não consigo. Ela riu baixinho, um som trêmulo que quebrou a tensão, e inclinou a cabeça, os lábios roçando os dele em um beijo leve, experimental. Não fome, mas consolo. O gosto salgado de lágrimas misturando-se ao soju residual. O corpo dele respondeu imediatamente, as mãos subindo para envolver o rosto dela, aprofundando o toque com uma urgência contida, os quadris se aproximando até que ela sentisse o calor dele contra o ventre, uma onda de desejo que a deixou sem fôlego. Eles se separaram ofegantes, as testas encostadas, o ar entre eles carregado de eletricidade. Então fica comigo, murmurou ele, a voz um sussurro urgente, os dedos traçando a linha do pescoço dela, descendo até a clavícula, onde o pulso dela acelerava como um pássaro preso. Lutamos juntos. Eu protejo você e você. Me lembra porque vale a pena. Jian assentiu, o coração dividido, mas resolvido, o corpo ainda formigando do beijo. Tudo bem. Mas se eu morrer por causa disso, vou te assombrar com buquês de flores murchas. O humor leve escapou dela, e ele riu, um som raro e profundo que vibrou contra o peito dela, aliviando o peso por um instante. Mas o momento foi curto. Kang irrompeu na sala de novo, o rosto pálido sob a luz fria. Chefe, é grave. A loja está em chamas. Os rivais fugiram, mas Sofia... Ela está lá, ferida. Diz que quer falar com Ji-eun. Sozinha. O sangue de Ji-eun gelou, o fogo imaginário lambendo sua mente, o cheiro de terra queimada, pétalas virando cinzas. Ela se afastou de Min-jun, os olhos arregalados de pavor e raiva. Eu vou. Preciso ouvir dela. Por quê? Min-jun praguejou em coreano, o braço estendendo para detê-la, mas ela já corria para a porta, o salto ecoando no corredor. Espere. É uma armadilha, gritou ele, seguindo-a, o corpo tenso como uma mola. A van acelerou pelas ruas noturnas de São Paulo, luzes de neon borrando pelas janelas, enquanto o dilema dela se transformava em urgência. Confrontar a traição, salvar o que restava, ou arriscar tudo em um plano desesperado para acabar com isso de vez. Mas ao chegarem à Vila Madalena, o brilho alaranjado do fogo iluminava a noite, e uma figura sombria esperava na entrada enegrecida da floricultura, Sofia, com olhos suplicantes e uma arma na mão trêmula. O brilho alaranjado das chamas dançava nas ruas estreitas da Vila Madalena, transformando a noite paulistana em um inferno particular. O cheiro de madeira queimada e plástico derretido invadia o ar úmido, misturando-se ao som distante de sirenes que se aproximavam como um lamento inevitável. Ji-eun saltou da van antes mesmo que ela parasse completamente, o coração martelando como os tambores de um samba de carnaval fora de época. Min-jun a seguiu de perto, o braço estendendo para puxá-la de volta. Mas ela se desvencilhou, os olhos fixos na figura curvada na entrada enegrecida da floricultura. Sofia, sua amiga, ou o que restava dela, agachada contra a parede suja de fuligem, o rosto pálido iluminado pelo fogo que lambia as vigas internas da loja. A arma tremia em sua mão, um revólver pequeno e ridículo contra o caos, mas o olhar dela era suplicante, quebrado. Ji-eun, graças a Deus. Sofia tossiu, o ar carregado de fumaça fazendo-a dobrar. Seus cabelos cacheados, outrora cheios de vida, grudavam no suor e na sujeira do rosto. Ela tentou se erguer, mas caiu de joelhos, a saia rasgada revelando um corte feio na perna, sangue escorrendo devagar pelo asfalto rachado. Eu não queria. Eles me obrigaram. Me pegaram no café, disseram que iam atrás do seu pai se eu não falasse. Eu só disse onde você trabalhava. Não sabia que viria a isso. Jean parou a poucos metros, o peito arfando, o calor das chamas roçando sua pele como um beijo cruel. Lágrimas misturavam-se à fuligem em seu rosto, mas a raiva a mantinha de pé. Obrigaram? Sofia, você me traiu! Minha loja! Tudo em cinzas por causa de você. A voz dela saiu rouca, um grito abafado pelo crepitar do fogo. Atrás dela, Min-jun se posicionou como um escudo. Os seguranças.
Kang e outros dois, saindo da van com armas em punho, olhos varrendo as sombras das vielas adjacentes. O ar vibrava com tensão, o burburinho da noite interrompido por passos apressados, rivais se aproximando, sombras se movendo entre os grafites e os bares fechados. Sofia ergueu a arma, mas não para atirar. Era um gesto desesperado, como se quisesse se proteger de si mesma. Eu tentei avisar. Deixei uma mensagem no seu celular, mas você não viu. Eles me deram isso. Ela balançou a pistola. E disseram para te atrair aqui. Queriam você como isca para ele. Seus olhos se voltaram para Min-jun, cheios de medo e acusação. O fantasma. Todo mundo sabe que ele manda na cidade, mas ninguém diz que é louco por uma florista qualquer. Eu fiz besteira, Ji. Me perdoa. Eu só queria ajudar. No fim, Min-jun rosnou baixo, avançando um passo, o corpo tenso como uma corda esticada. Ajuda? Você quase a matou. Mas Ji-eun ergueu a mão, parando-o. Seu toque no braço dele era elétrico, mesmo agora, os dedos calejados de podar flores pressionando a pele quente sob a manga do terno chamuscado. Ela sentia o pulso dele acelerado, o calor do corpo dele uma âncora em meio ao inferno. Não, pensou ela, o desejo misturando-se à fúria. Mesmo no caos, a proximidade dele a fazia ansiar por mais, por um mundo onde toques como esse não fossem interrompidos por balas. Antes que pudesse responder, tiros ecoaram das sombras, rivais emergindo de uma viela lateral, 3 homens armados com rostos cobertos por máscaras pretas, o sotaque de Santos em seus gritos em português carregado. Peguem a garota! O chefe cai sem ela! Balas ricochetearam nas paredes, estilhaçando uma janela próxima, e o pânico explodiu. Kang revidou, o barulho ensurdecedor, enquanto Min-jun puxava Ji-eun para trás de um carro estacionado, o corpo dele cobrindo o dela completamente. O peito dele pressionava contra as costas dela, o fôlego quente em sua nuca, misturando-se ao cheiro de pólvora e suor. Fique abaixada, murmurou ele, a voz urgente, mas os lábios roçando a orelha dela em um toque que enviava arrepios pela espinha, mesmo com o perigo rugindo ao redor. Ji-eun se virou no abraço apertado, os olhos encontrando os dele na penumbra. Não sem Sofia. Ela é idiota, mas é minha amiga. Com uma bravura que a surpreendeu, ela se soltou e correu para Sofia, agachando-se ao lado dela enquanto balas zumbiam no ar. Puxou a amiga para trás de uma pilha de caixas queimadas, o coração disparado, o corpo formigando com adrenalina e o eco do toque de Min-jun. Me dá isso, disse ela, arrancando a arma da mão trêmula de Sofia. Não era perita, mas anos assistindo K-dramas de ação a faziam se sentir invencível por um segundo. Atirou para o alto, um tiro de aviso que ecoou como trovão, distraindo os rivais. Min-jun aproveitou o momento, sinalizando para Kang. Em uma dança mortal e precisa, seus homens avançaram, derrubando 2 rivais em uma troca rápida de tiros. Sem gore, só o som seco de corpos caindo no asfalto. O terceiro fugiu para a escuridão, mas Min-jun o perseguiu, o corpo ágil apesar do terno rasgado. Ji-eun observava, o peito apertado de medo por ele, mas também de orgulho. O homem que a arrastara para isso agora lutava não só por poder, mas por ela. Sofia, ofegante ao lado dela, murmurou. Ele te ama, Ji. De verdade. Eu vi nos olhos dele no café. Por isso traí. Ciúmes, talvez, mas agora vejo. Vocês são inevitáveis. O último tiro veio de Min-jun, um aviso final que dispersou os rivais. Ele voltou correndo, o rosto sujo de fuligem, mas os olhos brilhando com alívio ao vê-la ilesa. Sem palavras, ele a puxou para si, os braços envolvendo-a com força, os lábios encontrando os dela em um beijo feroz, faminto, o gosto de fumaça e sal, corpos pressionados contra a parede quente, o mundo sumindo em uma explosão de desejo contido. As mãos dele traçaram as curvas das costas dela, puxando-a mais perto, o calor entre eles uma chama mais intensa que o fogo da loja. Ji-eun se entregou, os dedos enredando nos cabelos dele, o beijo aprofundando em uma promessa. Sobrevivência, paixão, um futuro roubado do caos. Quando se separaram,
Ofegantes, Minjun encostou a testa na dela, o fôlego entrelaçado. Acabou. Eu acabo com isso tudo. Pela você. A revelação veio como um soco. Ele já planejava dissolver a rede em São Paulo, anos de império desfeito por amor. O twist a acertou. O fantasma pronto para virar homem comum, abrindo mão do poder por uma vida com ela, longe das sombras. Sofia, apoiada neles, sorriu fraco. Desculpa, já eu cuido do seu pai enquanto vocês reconstroem. Gion a abraçou, o perdão amargo mas real, enquanto bombeiros chegavam, apagando as chamas que devoravam o passado. Dias depois, sob o sol da manhã, filtrando pelas janelas de uma nova floricultura, maior, em um bairro mais calmo financiada por investimentos misteriosos, Ji-un arrumava um buquê de lírios brancos. Minjun entrou pela porta, agora em jeans simples e camisa desabotoada, o sorriso genuíno iluminando o rosto marcado por cicatrizes. Ele se aproximou por trás, os braços envolvendo a cintura dela, o queixo no ombro, o cheiro familiar de colônia, misturando-se ao de terra fresca. Pronta para o resto da vida? Murmurou ele, os lábios roçando a pele do pescoço dela, enviando arrepios familiares. Ela virou-se beijando-o devagar. O mundo deles agora um jardim seguro. Com você? Sempre. Mas nada de ordens, hein? Riram juntos, o som ecoando como pétalas caindo suaves, um novo começo florescendo das cinzas.